Olá, eu sou a Raquel aqui do Terror Miau e hoje eu vou contar um relato arrepiante. O relato arrepiante de hoje aconteceu com a minha mãe entre 2005 a 2006. Não sei exatamente o ano, só sei que meu irmão era bebê. E, bom, aconteceu em um local que a minha família morava na época, na cidade de São Paulo. A minha família gosta de chamar esse sobrado de fim de semana. Era um sobrado em cima de um mercadinho. Eu não sei se fim de semana é o nome da rua ou o nome do bairro, mas a minha família sempre identificou essa casa como a fim de semana. Um fato interessante e que pode ser enriquecedor para nossa história é que a fim de semana, esse sobrado era perto do cemitério São Luís. E para quem não sabe, o cemitério São Luís, ele era conhecido como cemitério dos homicídios. Ele foi fundado em 81 na cidade de São Paulo. E por que ele era conhecido como cemitério dos homicídios? Porque a maioria das mortes, dos sepultamentos que aconteciam nesse cemitério, eram decorrentes de mortes muito violentas. Chegava a ter mais ou menos 1.000 sepultamentos por mês. E por que isso acontecia? Porque o cemitério São Luís, ele era o mais próximo das periferias da região de São Paulo. Então, cidades como Capão Redondo, entre outras, essas regiões, não sei se é uma cidade, gente, desculpa, eu não sou de São Paulo, mas as pessoas que morriam nesses arredores, as periferias de São Paulo, essa periferia de São Paulo é em São Paulo, né? Essas mortes que aconteciam na periferia da cidade, o sepultamento era ali no cemitério São Luís e boa parte das vítimas tinha menos de 30 anos. Por quê? Porque a periferia de São Paulo, nos anos 80 para os anos 2000, era lugares muito violentos, né? A minha mãe mesmo me conta histórias dela sair para comprar pão e ter uma pessoa que levou tiro desfalecida na rua por conta da criminalidade e todos esses problemas sociais que infelizmente assolam as pessoas que vivem nessas regiões, né? Além disso, o cemitério São Luís, ele foi citado até em uma música dos Racionais, que era a música Fórmula Mágica da Paz. E, inclusive, também tinha trocas de tiro durante os sepultamentos de brigas de gangues, essas coisas. Para quem quiser saber mais sobre o cemitério São Luís, eu pesquisei num site chamado DW e também no blog do Iconografia da História. E fica a minha recomendação para quem quiser conhecer a Iconografia da História. Eles têm um canal no Instagram, eles têm canal no YouTube. Eu acompanho muito eles pelo Instagram e pelo YouTube. E descobri que ele tem um blog também, pesquisando sobre o cemitério São Luís. O Iconografia da História, ele fala muito sobre crimes que acontecem aqui no Brasil, né? É bem voltado na questão da segurança pública. É um canal muito bacana, muito enriquecedor pra gente conhecer esse lado da nossa história que muitas vezes fica oculto, né? Pra quem tiver interesse, recomendo. Fica aí minha recomendação. Bom, então, falado sobre o cemitério São Luís, talvez explique o que aconteceu com a minha mãe nessa noite, né? É importante falar também que essa casa, a fim de semana, ela era uma casa pequena, né? E moravam 5 pessoas nela. Eu só lembro do escadão, porque eu era muito pequena. Muito pequena, então eu só lembro que tinha uma escada bem grande assim pra subir e eu rolei essa escada e eu tenho uma cicatriz na sobrancelha até hoje, porque eu pisei na barra da escada e saí rolando a escada. Quando eu era criança eu era especialista em cair de escada, era incrível. Bom, na casa, era uma casa pequena, moravam 5 pessoas nela, né? Minha mãe, minha avó, meu tio, eu e o meu irmão. Minha mãe, ela dormia na cozinha, porque a cozinha era espaçosa, então ela colocava um colchão no chão e dormia na cozinha com o meu irmão. Eu não sei se a TV ficava na cozinha ou se dava pra ver a TV da sala, não entendi, não ficou muito claro pra mim. Mas, enfim, a minha mãe, ela dormia na cozinha, ela dormia muito tarde, então ela ficava vendo televisão. Ela até me falou o que tava passando na época, que era o programa do Ratinho, e os pés dela ficavam virados pra porta do banheiro. O que acontece? Ela tava brincando com meu irmão, que era bebezinho, ele não devia ter 1 ano de idade, erguendo o lençol brincando com ele. E ela ouviu um vento. E nisso que ela ouviu um vento, o braço dela endureceu.
pra cima, segurando o lençol. E, inclusive, eles começaram a tremer, né? Porque a minha mãe não tinha musculatura fortalecida na época. Então, em muito tempo na mesma posição, o braço dela começou a tremer, paralisado, segurando o lençol no topo da cabeça. E também tava cobrindo o campo de visão dela. E ela ouviu barulhos de passos lentos vindo do banheiro. E barulhos pesados de passos vindo do banheiro. E aí ela começou a orar, pedir pra Deus mandar seja lá o que aquilo fosse embora. E o que a criatura fez, né? Se não bastasse dar esse susto na minha mãe, ele falou, não, quero mais. E o que acontece? Eu tava com a perna esticada, entreaberta. O ser foi subindo nas pernas da minha mãe, até chegar no quadril dela. E quando chegou no quadril dela, foi embora. E aí ela destravou e tudo. E provavelmente se destruiu a noite dela. Ia destruir a minha também. Eu não ia conseguir dormir se uma coisa dessas acontecesse comigo, né? Pô, você tá brincando com teu filho, tá fazendo alguma coisa na sala. Vem o capiroto, te deixa travado. E ainda vem pisotear você? É foda, né? É mó esculacho com a cara da pessoa. Mas é isso é uma das histórias da minha mãe. Hoje o vídeo de hoje ele é bem curtinho. Tem muito relato da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que, cara, vê muita coisa. Às vezes eu tenho curiosidade, eu falo assim, nossa, que legal, queria ver também. Mas eu acho que eu sou medrosa, se eu visse alguma coisa diretamente, eu ia ter um piripaque. Que nem eu falei no meu primeiro vídeo. Eu vejo um trem assustador, eu só falta fazer tanatose, virar igual gambá, fingir que eu morri, travar o piripaque do Chaves todinho. Eu só não faço nenhuma posição igual o Chaves, porque o piripaque eu dou, né? Mas me conta aí, você já passou por uma experiência parecida? Já aconteceu com você alguma coisa bizarra, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa misteriosa? Seja com espírito, seja com ET, ou até com gente maluca? Se tiver acontecido e você quiser me contar, eu ficaria muito honrada em compartilhar a sua história aqui no canal. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, vai me ajudar muito. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada!